Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. É um mundo estranho e precisamos mantê-lo assim. Hoje chegou finalmente a hora da gente falar de Planetary aqui no canal. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Gico por aqui e esse é o Museu dos Quadrinhos, nosso programa dominical para falar de quadrinhos clássicos, quadrinhos que ficaram na memória. E não tem nada que fique mais na memória, quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu tive que reler várias vezes e cada releitura disso aqui é um prazer, é uma descoberta de uma nova camada. É um quadrinho que eu considero um dos mais bacanas, se não o mais bacana da virada do século 20 para o 21. Eu estou falando de Planetary. E chegou o momento de falar, vocês já pediram várias vezes, comenta Planetary, fala de Planetary. Eu já li Planetary 3 vezes, essa aqui foi a 4ª vez. É daqueles quadrinhos, confesso assim com um pouco de vergonha, que eu tenho várias versões. Eu tenho a versão que saiu pela Pixel, depois a própria Panini lançou os encadernados de capa cartão e eu consegui comprar os 3 primeiros, o último eu não consegui. E nesse último tinha uma história que estava inédita pela Pixel, e aí eu fiquei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eles lançaram uns encadernados de capa dura que eu acabei deixando passar também, até que finalmente chegou o ônibus. E aí eu cheguei, bom, agora é a hora, né? Botei no meu carrinho lá na Amazon e deixei, fui monitorando o preço até chegar a uma condição legal. Não é um quadrinho barato, é um gibi, nem posso chamar isso de gibi, né? É um gibi caro, né? Mas aqui estava tudo que foi lançado de Planetary e eu achei isso, bom, agora é o momento de eu reler tudo e comentar um pouco com o pessoal que pede tanto minha opinião sobre Planetary, o que eu acho, o que eu achei da leitura. Então agora chegou a hora. Esse Museu dos Quadrinhos vai ser um pouco complexo de fazer, porque Planetary é muito complexo, né? Se você já leu, um aviso, vai ser full spoiler aqui, tá? Então não tem como eu comentar por alto, senão ia ficar um vídeo muito genérico. Então eu vou ter que entrar a fundo em algumas questões que eu considero importantes aqui para o quadrinho. E aqui a gente tem essa obra que foi escrita pelo Warren Ellis, desenhada magistralmente pelo John Cassaday, que infelizmente nos deixou recentemente. E nesse ônibus a gente vai ter a coleção completa de Planetary lançada na gringa. São 27 edições mensais mais ou menos, porque o Cassaday atrasava muito para entregar as edições. A gente vê por quê, por causa da arte. Enquanto eu vou falando também, eu vou dando uma folheada e a gente vai comentando um pouco da arte também. Mas aí, enfim, eram edições para serem mensais. E eu acho que o mais bacana aqui do Planetary é que ele foi pensado para ser uma coisa que ia acabar. É um quadrinho com começo, meio e fim. Isso é muito bom, uma coisa que faz falta, eu acho, às vezes nos quadrinhos mainstream, os quadrinhos de super-heróis, que não acabam nunca, são recheados de morte, ressurreição. Isso nunca chega ao fim, porque além de serem personagens, eles também são produtos, né? O Homem-Aranha é um produto, é boneco, é filme, é lancheira, é camiseta, enfim, vocês entenderam, né? Então não pode acabar, não pode morrer. É como falava o Stan Lee, o leitor não quer a verdadeira mudança, ele quer a sensação da mudança. E é isso que acontece desde 1900 e lá vai fumaça, desde que o Super-Homem foi inventado. Bom, aí agora a gente fala de Planetary. Vamos falar primeiro da camada superior, do que é, e depois das camadas que eu enxergo como as coisas mais interessantes. É um bom gibi, assim, não é bem um gibi de super-herói, mas é um bom gibi de aventura, é um gibi bem desenhado, bem escrito. As histórias são legais, elas não necessariamente têm... você pode ler uma edição salteada, porque a gente, como sempre, como as boas histórias são, né? Tem uma grande história que se passa durante toda a série, mas tem histórias salteadas, coisas isoladas ali que você pode ler e você vai se deliciar tanto quanto. Bom, a grande história é o seguinte, fica na superfície, né? Aqui a gente tem um grupo chamado Planetary e eles são os arqueólogos do impossível. O que seria bem isso, arqueólogo do impossível? Eles querem, e tem essa frase que toda hora vai permear a série, né? Que é um mundo estranho e a gente precisa mantê-lo assim. Um ou outro personagem vai falar isso, principalmente o Elijah Snow, que é o líder da equipe. Bom, aí esse grupo, né? A história começa com a Jaquita Wagner, que é ela tem poderes, ela se move muito rapidamente, é super forte, e um cara chamado simplesmente baterista, que ele consegue ler as informações, qualquer tipo de informação, o poder dele é esse, ele lê, ele percebe tudo, o que você pensa em informação, ele consegue ler e perceber, isso é o poder dele. Eles vão ao encontro desse cara, o Elijah Snow,
que o poder dele é sobre temperatura, ele consegue congelar as coisas, é o nome, né, Elijah Snow. E esse cara, ele é convidado para fazer parte desse grupo Planetary, que são os arqueólogos do impossível. Arqueólogos do impossível, o que seria isso? Como a gente começou no loop, seria eles investigarem a história secreta do século XX. Bom, aí a gente vai ter uma série de... A cada edição eles desencavando um pedacinho dessa história secreta, e o legal é que a cada edição o Warren Ellis e o John Cassaday vão explorar um recanto da cultura pop, sejam histórias em quadrinhos, sejam livros, música, cinema. Eles não deixam pedra sobre pedra, eles reviram tudo, referenciam tudo o tempo inteiro, mas isso não soa, pelo menos para mim, uma coisa forçada ou algo que deixa a série calcada somente nisso. Ele usa isso como trampolim para contar ótimas histórias, é muito divertido. A cada leitura, como eu falei, eu descubro uma coisa nova. A arte do Cassaday ajuda muito no roteiro, porque ela é fluida, ela é cinematográfica, o cara ali se esmerava mesmo. Usava de várias técnicas, você vê que até colagem com fotos ele usa ali em alguns momentos, e torna essa obra aqui uma coisa, eu acho assim, muito legal. Se você ainda não leu, essa é uma boa oportunidade, talvez, o Ônibus. Eu sei que é um investimento, né? Não é uma coisa barata. Inclusive, eu comento aqui várias vezes, eu não tenho muitos ônibus, nem ônibus também, eu não tenho muitos, porque eles são caros, eles são difíceis de ler. Minha esposa fica, pô, isso é pesado, né? É incômodo, mas tudo bem, eu li isso aqui, acho que não levei uma semana para reler tudo. E aqui, além da série mensal, a gente vai ter as 3 graphic novels, ou histórias extras que vai pontuar aqui com o Authority encontrando outros grupos como... O Authority não, o Planetary encontrando outros grupos como o Authority, como a Liga da Justiça, uma versão da Liga da Justiça, e como o Batman. E essa do Batman, então, é sensacional. Bom, então voltando a essa história superficial. Então, como eu falei, na primeira missão, a Jaquita e o Batera vão encontrar o Elijah Snow, e eles vão numa missão em direção de umas montanhas, onde o Planetary, essa organização, localizou algo peculiar. Nessa primeira missão, então, eles vão encontrar o arquétipo de um personagem chamado Doc Savage, que é um personagem da era dos Pulps, nem era da era de bronze dos quadrinhos, ele era dos Pulps. E aqui a gente vai ver que houve a tentativa de formar uma espécie de Liga da Justiça dos anos 40 com os personagens Pulps. Então aqui a gente vai referenciar personagens como o próprio Doc Savage, o Sombra, o Tarzan, algo parecido com o Flash Gordon, o arquétipo do aviador. A gente tem o Fu Manchu. Todos esses personagens aqui, eles acabam destravando uma espécie de computador primal, algo primitivo que abre um portal. E a partir desse portal eles vão ver que existem diversos universos paralelos. Para ser mais exato, tem um número que eles falam, 196 mil e alguma coisa. E esses números, esse número é o número de universos paralelos que tem ali. Bom, o multiverso, então, eles utilizariam aquilo para salvar a Terra, porque a partir do momento que eles podem acessar qualquer tipo de universo, eles poderiam solucionar os problemas. Só que o que acontece é que um desses universos acaba se abrindo e abre-se um portal para personagens que são arquetípicos da Liga da Justiça. E esses caras entram no universo desses personagens e quase que destroem a nossa Terra. Se eles não tivessem ligados ali, a batalha tivesse dado um pouquinho ruim, a gente ia perder essa batalha e esse universo. A história começa assim. Então já nessa primeira edição a gente vai ver a primeira subleitura que tem, ou seja, os personagens do universo dos quadrinhos, ou seja, personagens da DC Comics, invadindo a dimensão dos personagens do Pulp, ou seja, os quadrinhos tomando o lugar da literatura Pulp, que era mais ou menos o tipo de literatura que o quadrinho fez, né, a partir da década de 40, antes o que fazia era os Pulps. Então esses personagens heróicos, os homens misteriosos, tipo o Sombra, o Tarzan, tipo de personagem assim com essa característica de aventureira que era na literatura, os quadrinhos então vêm para tomar conta. Então você já começa a primeira leitura, aonde a cultura pop é reverenciada o tempo inteiro, né, fazendo essa busca pelo... O que seria então o arqueólogo do impossível? O arqueólogo das histórias inventadas que são impossíveis, né? As histórias dos quadrinhos, do cinema, eles então revirando isso aí. Para que eles fazem isso?
o Elijah Snow diz, depois que ele vai se inteirando, né, da equipe, ele vai começar a participar mais efetivamente, ele diz que eles estão amealhando o conhecimento, e isso tudo, olha que legal agora que eu vou mostrar para vocês, isso tudo é escrito e salvo em guias chamado Guias Planetary. E quando a gente tira a sobrecapa do ônibus, tá, que é essa que está aqui, que é bem bonita, aí você vai ter um Guia Planetary, olha que legal. A história, até isso é metalinguístico, né? A história do Planetary compilada enquanto eles estão desvendando a história secreta do mundo. E aí você tem um Guia Planetary na sua casa, que é charmosíssimo, né? Bom, então a partir da segunda edição isso vai ser levado cada vez mais a fundo. Aí já na segunda edição a gente tem uma homenagem aos filmes de monstro japoneses, onde o Planetary é levado a uma ilha, e essa é uma ilha, a ilha chamada Ilha Zero, onde os monstros habitavam. E, cara, assim, como eu disse, cada leitura você presta atenção em algumas coisas e acaba passando desapercebido outras. Então, eu vou confessar para vocês que eu vou ter que ler de novo, mais uma vez, porque tem hora que você fica prestando atenção no desenho do Cassidy e você acaba esquecendo um pouco do roteiro, que é muito bom, do Ellis, ou vice-versa. Você presta atenção no roteiro, acaba se esquecendo algum detalhe ou outro da arte. Na terceira edição, por exemplo, é uma homenagem aos filmes de Hong Kong, de policiais. E aí tem um conceito muito doido que fala de uma máquina de almas, que seria que o Batera também consegue enxergar como se fosse informação, já que alma é energia e energia é informação. A cada capítulo que a gente passa tem uma homenagem, a capa é diferente e a gente vai ter essa homenagem a algo dos quadrinhos, do cinema, da literatura. Na quarta edição a homenagem é ao Capitão Marvel, é bem clara a homenagem assim, e o cara ele tem um traje com relâmpago no peito, só que ele não é bem um super-herói, ele só é um super-humano, mas não necessariamente um super-herói. O conceito de super-herói aqui é meio diluído. Depois a gente volta a encontrar o Dr. Brass, que é o arquétipo do Doc Savage, e aqui vai ter uma pegada de pulp, porque as ilustrações do Cassidy vão emular um pouco o que se apresentava nos pulps, então com uma cara de ilustração de livro, né? E esse bate-papo entre o Brass e o Elijah Snow, e ambos são o que se chama aqui crianças do século XX. Essas crianças que nasceram em 1º de janeiro de 1900, na verdade, todos eles têm uma função na história do mundo, e eles têm poderes e habilidades que devem ser usados para poder, aqui tem um conceito que se diz que como se eles fossem o anticorpo do planeta Terra, para proteger a Terra de inimigos, de ameaças. É um conceito muito legal. Aliás, está recheado de conceitos legais aqui nesse gibi. Bom, aí na sexta edição a gente vai ver quem são os inimigos do Planetary. Aí a gente vai ter uma outra intervenção entre o que aconteceu nos quadrinhos do nosso mundo, né, e o que acontece dentro do universo Planetary. Os inimigos deles são os caras chamados Os Quatro, e eles são claramente arquétipos do Quarteto Fantástico, só que aqui um Quarteto Fantástico do mal. Os quatro, eles passam por uma mutação, assim como o Quarteto Fantástico, só que quando eles retornam para a Terra, de posse desses superpoderes, eles querem utilizar esses poderes para o benefício próprio e começam a descobrir todos os segredos envolvidos nesse planeta Terra, nessa realidade, e juntarem para terem eles mesmos os poderes. É muito bacana, e a partir desse momento a trama começa a girar ao redor do Elijah tentando derrotar esses quatro e descobrir o que eles têm e partilhar esses segredos que eles têm com a Terra, né? Com o planeta Terra, com a humanidade, para benefício da humanidade e não para tornar a humanidade prisioneira. Aí a gente tem a sétima edição, onde vai ter uma brincadeira com o John Constantine, aqui como se o John Constantine tivesse morrido, só que como o Constantine de verdade, esse aqui é um canalha, e ele consegue sacanear a própria morte. E aqui a gente tem uma outra brincadeira relacionada ao universo dos quadrinhos nosso, né, com o do Planetary. E nessa versão aqui, chama Jack, e não John. Esse cara, ele finge a morte
para poder atingir um cara hiper poderoso, cheio de veias saltadas, aqueles quadrinhos dos anos 90, dizendo que ó, essa parte já acabou, hein? Agora o nosso mundo, o nosso universo é outro. E aí quando volta para a realidade deles ali, ele meio que se transforma em outro personagem do Warren Ellis, que é o Spider Jerusalém, que é um personagem da série Transmetropolitan, que é muito legal também. E outra indicação, aliás, o Warren Ellis nessa época estava voando, galera, só coisa maneira. Eu lembro que na época que eu lia Planetary lá na revista Pixel Magazine, tinha outra coisa que eu gostava muito do Warren Ellis, que era Frequência Zero, que é um outro conceito muito bom e a gente pode comentar aqui no canal também. E não foi relançado, hein? Isso é um material excelente para ser relançado aí por qualquer editora. Fica a dica que vale muito a pena. A 8ª edição a gente vai ter essa homenagem a Hollywood, então também aqueles filmes dos anos 50 de monstros gigantes, de mulheres gigantescas e uma fantasma de uma personagem que lembra muito a Marilyn Monroe. E aqui, novamente, a gente tem a relação entre os 4 e essas experiências, essas coisas que estão sendo feitas junto à história do planeta Terra, essa história secreta, né, que eles toda hora referenciam aqui na história. Aí, na próxima edição, na 9ª, a gente tem um conceito muito legal, ela inclusive é dedicada a Grant Morrison, que é o conceito de eles vão viajar para uma realidade ficcional. É muito interessante isso, e não é à toa que é dedicado a Grant Morrison, um cara que estuda muito isso, né? E aqui a gente vai ser apresentado ao Ambrose, o Ambrose que seria um outro membro do Planetary, que acaba sofrendo uma coisa que quase não morre, né? Até pra gente aqui, nessa história, ele morre. E isso aí fica muito impactante, só que a gente vai voltar a isso no final do livro. Até então é dado como morto ou desaparecido em ação o Ambrose Chase, o nome dele. Aí depois a gente tem uma história que referencia a Liga da Justiça. Por que os 4 não deixam os super-heróis florescerem aqui nesse universo? Então, ao tempo inteiro você tem essa intervenção, né, dos 4 para poder impedir que existam outros super-heróis. Então, aqui também tem então essa brincadeira entre Marvel e DC, você pode colocar assim. A 11ª edição vai brincar muito com o conceito do super-agente secreto, que na Marvel a gente lembra do Nick Fury. Aqui nesse universo Planetary é um cara que ele é importantíssimo para a história, porque ele vai acabar destravando a memória do Elias Snow, que até então estava como... Ele não consegue... Ele diz que tem buracos na memória. E aí isso vai ser importante pra caramba, porque ele vai chegar... Ao tempo inteiro eles falam que o Planetary tem um 4º homem na equipe que é importante, e a gente nunca é apresentado esse 4º homem. E no final dessa edição o Elijah fala pro cara assim, ó, eu já sei quem é o 4º homem. E o 4º homem, spoiler alert, a gente vai descobrir que é o próprio Elias Snow. E ele perde a memória e perde a noção que ele é o fundador do Planetary. Olha que legal, isso só quase no meio já da série, hein? Porque os 4 intervieram nessa, como se fosse uma vingança, porque o Planetário começou a se intrometer muito, né, na vida dos 4, e eles, como uma forma de se vingar, eles fazem eles não matam o Elijah, mas fazem com que ele perca a memória, para que ele continue sendo uma espécie de joguete, uma brincadeira, um desafio, porque eles são tão poderosos que eles eles consideram um desafio. Então o Elijah fica lá, mas não foi uma boa ideia fazer isso, porque como a gente vai ver na continuação da série. Bom, aí o Elijah conta para os seus companheiros de equipe que ele lembra quem ele é, e que ele é o 4º homem, e ele começa a lembrar de toda a história do Planetary e como que os 4 acabam sendo uma pedra no sapato deles, e ele quer acabar com isso. No final da edição ele desafia os 4 dizendo que eu já sei de tudo, voltei ao meu normal e agora eu vou atrás de vocês. E aí novamente a gente agora vai passar pelas fases onde ele começa tem essa história curta aqui que é bem legal, que é uma historinha brincando com a coisa do Incrível Hulk, que achei muito legal.
Depois, no capítulo 13, a gente vai ver o Elijah no passado, ele estudando com o Sherlock Holmes, mas para isso ele passa por uma série de desafios envolvendo os monstros da Universal, tipo Frankenstein, o Drácula, e aí ele dá um jeito do Drácula que é muito divertido, e ele começa a estudar como ser um detetive com o próprio Sherlock Holmes. No capítulo 14 tem uma brincadeira com o martelo do Thor, e esse martelo do Thor sendo como é aqui nos quadrinhos, né, uma abertura por uma nova dimensão, só que essa dimensão é uma dimensão que os quatro destruíram para fazer somente um armário de armas deles, cara. É uns conceitos muito bacanas. E aí começa a vingança do Elijah contra os quatro. Ele vai, aos poucos, capturando os seus antagonistas, né? Então ele primeiro ele vai capturar o arquétipo do que seria o Tocha Humana. Depois ele vai capturar ele vai expulsar o arquétipo do Coisa, que aqui é retratado como uma coisa monstruosa mesmo, chega a ser asqueroso. E por último a Mulher Invisível, sobrando somente o líder da equipe, que aqui o que ele estica não é o corpo, mas é o cérebro, um outro conceito muito bom. Bom, e aí a gente vai, eu teria que falar de toda a coleção, eu não sei, o vídeo ficaria longo demais, como já acho que está, mas a gente vai ter aqui brincadeiras referenciando os filmes de Kung Fu, e aí seria quase uma inimiga que ele acaba convertendo para aliada contra os quatro. A gente vai ter a homenagem ao Tarzan, tem uma cidade aqui chamada Opak-He, que é claramente uma versão do Tarzan, e esse cara a gente acaba vendo que é o pai da Jaquita Wagner, que ela é dada como uma ex-amante do Elijah, que é dada a adoção. O Elijah então conhecia ela desde bebezinho. Depois temos uma referência a Júlio Verne, a primeira viagem do homem à lua, história bonita pra caramba, bem legal, e aqui que eles conseguem capturar o William Leder, que é o arquétipo do Tocha Humana. Na próxima história a gente tem é uma brincadeira com Galactus aqui, muito legal, uma nave que está chegando na órbita da Terra, e essa nave é utilizada pelo Elijah, né, pelo Planetary, para poder isolar, aqui é Jacob Green, até o nome é parecido, né, isolar ele do planeta Terra, ele é mandado embora para outro lugar totalmente diferente. Bom, e aí uma série de outras coisas vão acontecendo até que o Elijah consegue, né, seu intento de prender os quatro de uma maneira que ele consiga finalmente derrotar esse grupo, e eles vão em busca então de todas as informações que eles conseguiram durante esse tempo todo, desde a década de 1960, e pegar toda essa informação, tudo isso, e poder compartilhar com a raça humana. É basicamente isso, mas falando assim parece até simples, mas cara, é tão complexo e tão bacana, como eu falei, precisa de mais uma leitura. No final tem esse capítulo que estava inédito para mim até essa semana, né, que eu não tinha lido ainda. Tem a parte que a gente acaba vendo que o Ambrose Chase não estava morto, na verdade. Ele, como tem o poder de vibrar diferente a física do local onde ele está, ele acaba se meio que isolando num campo de probabilidade físico ali. Ele fica tipo em estase, aguardando que alguém pudesse soltar ele. Então eles conseguem resgatar o Ambrose, e ele volta para a nossa realidade e é curado dos ferimentos que ele teve naquela aventura lá no começo da série. Aí termina assim e o mundo continua estranho. Só que aqui nesse ônibus a gente vai ter também as 3 edições especiais envolvendo o grupo. A primeira com o Authority, onde eles não chegam a se encontrar, mas eles querem também os segredos que o Authority tem na nave, na balsa, né, que é uma nave gigantesca, super inteligente. Eles querem aqueles segredos que estão ali. A história é muito bacana, desenhada, não é o John Cassaday que desenha, é o Phil Jimenez, mas é hiper detalhado. Eu fiquei cansado só de ver a quantidade de detalhe que esse cara coloca no desenho. A história é bem interessante, até porque não chega a ser um crossover, já que eles não se encontram, né? Eles um paralelo ao outro. Achei a ideia muito legal. Depois a gente tem esse conceito da Liga da Justiça, uma versão da Liga da Justiça, encontrando uma versão do Planetary totalmente maligna aqui, já que nós temos 190 e tantos mil universos paralelos. Você sabe as possibilidades de histórias que a gente tem para contar. E o desenho é do Jerry Ordway, bem legal, eu gosto muito dele, do desenho que ele faz.
e ele revisita conceitos da série mensal. E a última edição especial, que eu acho que é a mais legal, é essa onde eles vão encontrar o Batman. Mas a história começa numa versão de Gotham, deixa eu abrir aqui, e a gente vai dando uma folhada aí, o desenho está maravilhoso. Numa versão de Gotham do universo de Planetary. Então nesse universo de Planetary aqui, nessa Gotham, não existe o Batman. Só que tem um cara aqui que está passando por um problema e ele consegue abrir portais para as novas dimensões. E cada vez que ele abre esse portal para novos universos, a gente vai ter versões do Batman. Então a gente tem o Batman dos anos 60, aquele da série de TV, tem o Batman do Neil Adams e o John Cassaday vai emulando muito bem o traço. Cara, enfim, é muito legal, muito divertida a leitura, cheio de pequenas referências à história do Batman, aos quadrinhos como um todo. A Crise nas Infinitas Terras é referenciada aqui também. Cara, é maravilhoso. Olha, já estou falando, gente, há quase meia hora, sem parar, já estou com a garganta seca. Tudo isso para poder fazer um passando dessa série tão bacana que é Planetary. Não daria para a gente cobrir a série inteira como a gente faz tradicionalmente no Museu dos Quadrinhos, então por isso eu fiz esse bate-papo, né, para poder a gente conversar sobre a série. Então, vai aqui o nosso encerramento, nossa conclusão é o seguinte: se você já leu e já faz bom tempo que leu, eu recomendo você reler. Como eu vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso agora, mas provavelmente daqui a uns 3, 4 meses eu vou pegar para ler novamente e tentar descobrir mais algumas camadas, algumas referências, alguns subtextos que tem ali que eu deixei passar. Se você não leu, então você está perdendo, com certeza, eu não posso calcar, é o melhor, né? O melhor quadrinho dos anos 2000, mas com certeza está entre os top 10, assim, os top 5, vou até diminuir, dos quadrinhos dos anos 2000, porque é muito bem feito isso aqui. Então fica a minha dica. Eu vou deixar para você a descrição aqui do vídeo, tem um link para o Omnibus, que é a única coisa que você vai conseguir agora. As edições anteriores já estão esgotadas, né? Só em sebo e tal. Se você tem, maravilha. Aqui extras, a gente já tem pouquinhas coisas, alguns esboços, caderno, tem alguma parte de roteiro, nada de muita quantidade em termos de extra, mas o que importa aqui mesmo são as histórias. Então fica aqui a minha recomendação: leia Planetary do jeito que você der, como conseguir, emprestado, do jeito que for possível. Leia Planetary, porque é muito bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Finalmente falamos aqui de Planetary, um vídeo longo, acho que um dos maiores museus dos quadrinhos, eu falando sem parar. Espero que tenha orientado você aí na leitura, ou te refrescado a memória caso você já tenha lido. E fica o meu convite, se você também quer criar suas próprias histórias em quadrinhos, vem fazer quadrinho comigo do curso Criando Quadrinhos da Ideia Publicação. Você pode visitar o site do curso lá em gico.com.br/quadrinhos. E também te convido para você vir desenhar super-heróis comigo lá no curso Desenhando Heróis. Você pode ir direto lá no site gico.com.br/heróis e aqui na descrição desse vídeo tem link para os dois cursos. Além disso, fica o meu convite para você se tornar um membro aqui do canal. Fazendo parte do clube de canais Gico HQ, você tem uma série de benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, vídeos exclusivos, você vai ver aqui tem vários vídeos que só os membros têm acesso, uma lista de sorteios assim que a gente tiver quórum para isso, na categoria Master, né? Mestre, você vai participar de sorteios mensais aqui. Então, um monte de coisa bacana. Explora aqui na descrição do vídeo, também tem um link para você saber tudo que tem no clube de canais Gico HQ. Pessoal, se cuidem. O canal vai entrar em férias, tá? É isso aí, são 15 diazinhos pra gente dar uma respirada, recarregar as baterias e voltar com força total. Só vai ter vídeo para membros, tá? Os vídeos dos membros vão continuar saindo, mas os vídeos gerais aqui a gente vai dar uma pausazinha só para descansar mesmo e eu volto em breve, tá? Com força total e a gente vai fazendo postagem, vai se comunicando aí, mas 15 diazinhos aí eu vou dar para dar aquela descansada e vocês também. Espero que, se vocês puderem, dê uma descansada para a gente voltar revigorado no ano que vem. Tudo de bom, se cuidem e até a próxima.